Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. E quando orareis, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra ao teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe das coisas que necessitais, antes de lhe pedirdes. Portanto, orareis assim. Até aí por enquanto, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ver os demais versículos aí para frente, amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra que está diante dos nossos olhos nessa noite de quinta-feira. Se é esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, a trazer a tua noiva, a tua igreja, é porque nós sabemos que esta palavra não vai voltar vazia, e sabemos que teu Espírito Santo vai visitar os nossos corações através desta mensagem, Deus. Por isso, eu entrego nas suas mãos, e peço, Pai, para que o que nós vamos aprender aqui nessa noite, possa melhorar a nossa oração diante do Senhor, possa melhorar a nossa vida de oração diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Esse texto é um texto clássico do Senhor Jesus, talvez um dos momentos mais importantes do Sermão da Montanha, né? Um momento onde Jesus vai falar sobre algumas coisas que são práticas na caminhada cristã, ou ações que ele espera, ações mínimas, que ele espera daqueles que o seguem, desde o Sermão da Montanha até os dias atuais, né? Nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus separa para falar a respeito da oração, e aqui ele fala tanto de sua importância, como a forma que ela não deve ser feita, e de que forma ela deve ser feita, né? Essa parte do Sermão da Montanha de Jesus, nós temos sobre oração pelo menos essas três coisas: a importância da oração, né? Visto que é uma prática que Jesus está estendendo dos judeus aos cristãos. Talvez poderia ser uma prática que Jesus abolisse da lei, mas ao invés de abolir isso da lei, Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre a importância de se criar com ele uma vida de oração, né? Em segundo lugar, Jesus fala como que essa oração não deve ser feita, né? Essa oração não deve ser apenas por aparência. Você não tem que orar para que outra pessoa veja que você está orando, né? Jesus trata a oração como algo muito secreto, dizendo que quando você for orar, entra para dentro do seu aposento, fecha a porta e ora a Deus que está em secreto. Quando Jesus chama essa responsabilidade do secreto para a oração, ele também eleva a oração a um nível um pouco mais profundo, né? A oração é elevada a um nível mais de intimidade, porque aposento aqui também é traduzido por quarto, e dentro do seu quarto é o lugar talvez mais íntimo que você tem na sua casa, né? Talvez o quarto não é um lugar que você leva a visita para lá. Quando você recebe uma visita na sua casa, você não leva essa visita para dentro do quarto, você leva essa visita para a cozinha, para uma sala, no máximo, né? O quarto é um lugar íntimo, o quarto é um lugar onde seu, pertence a você. Quando é o casal, pertence ao casal. E quando Jesus chama a oração para dentro do quarto, Jesus está elevando a oração a um nível de intimidade um pouco mais profundo. Jesus está falando que a oração não é algo para ser praticado publicamente, para que outras pessoas elogiem a sua oração. Jesus está colocando a oração como algo muito particular.
É claro que em alguns momentos nós vamos orar publicamente, o Senhor sabia disso. O que Ele está apontando aqui é essa vida constante de oração, porque talvez tenha um enfermo aqui na igreja, a gente vai chamar e vai orar publicamente. Talvez tenha um pedido de oração, você vai orar com a sua família em prol de algum pedido de oração, ou antes de uma refeição, ou quando você recebe uma visita, aquilo ali será público. Mas Jesus está falando da vida diária, da prática, daquela oração de arrependimento, que a gente pede perdão ao Senhor pelos nossos pecados, esse não tem que ser público. Da oração que nós vamos falar para o Senhor as nossas necessidades, mesmo Ele já conhecendo todas elas, como é mencionado no texto, onde nós vamos abrir o nosso coração para Deus e falar para Ele verdadeiramente quais são os nossos anseios, nossos desejos. Então isso não era algo para ser praticado publicamente, isso era algo para ser levado para dentro do secreto. E Jesus também, falando como a oração não deve ser, Ele disse que a oração não deve ser com vãs repetições, porque alguns judeus naquela época acreditavam que pelo muito falar seriam escutados, e aí então eles repetiam muitas palavras, se criava orações para que aquilo fosse repetido. Eu já ensinei isso para os irmãos, mas nunca é demais lembrar a respeito de oração. Oração é algo que sai da nossa alma para Deus, amém? Oração é algo inédito, oração é algo que nós estamos proferindo para Deus, que tem no nosso coração. É quando nós externamos o nosso sentimento a Deus, seja ele bom ou ruim, de gratidão, agradecimento, de arrependimento, ou de tristeza às vezes. Quando nós colocamos em palavras aquilo que o nosso coração está cheio, nós estamos orando. Qualquer coisa além disso não é oração. Então se eu pegar lá, por exemplo, o fulano de tal, abençoado por Deus, que escreveu a oração para ser lida toda segunda-feira, a partir do segundo momento que esta oração for lida, ela deixa de ser uma oração, e ela passa a ser uma reza, e ela está sendo vã repetição, ou seja, ela está sendo repetida em vão, de nada adianta, porque talvez a pessoa que escreveu aquela linda e bela oração, estava com aquele sentimento para aquele momento, e dias depois o sentimento agora já é outro. Irmãos, não pode ser uma prática comum entre nós, não conseguirmos orar e pegarmos uma oração repetida de alguém, isso não é comum. Oração é quando nós externamos para Deus, colocamos em palavras aquilo que o nosso coração está cheio. Nós não usamos de vãs repetições, nós não precisamos encher linguiça na oração. Não importa se você vai orar 40 minutos, ou se você vai orar 1 minuto, o importante é que você ore. E não adianta você orar 40 minutos com palavras vazias, não adianta você orar 1 hora inteira, apenas, com o coração vazio, apenas por orar 1 hora inteira. O ideal quando você orar por 1 hora inteira, é que o seu coração esteja cheio da graça, cheio do poder, e que o Espírito Santo vá impelindo você, ao ponto de você pensar assim: meu Deus, glórias a Ti, eu orei por 1 hora, eu orei por 50 minutos, porque não são as muitas palavras que nos fazem ser escutados. Aliás, na oração, o que nos faz ser ouvidos são 2 coisas. A primeira delas é a nossa vida com Deus. Se eu não tenho vida com Deus, eu diminuo as possibilidades de que Deus ouça a minha oração. Eu não extingo totalmente as possibilidades, mas eu diminuo consideravelmente. Se eu não tenho vida para me achegar à presença do Senhor em oração, dificilmente Ele vai ouvir a minha oração, a não ser que Ele haja com a sua infinita misericórdia, no momento de amor, onde Ele quer me levar de volta para a presença dEle. Se eu não tiver vida e orar, Ele vai escutar, mas eu preciso entender que como cristãos, diminui consideravelmente a minha chance de ser escutado sem vida. Então para orar a Deus eu tenho que ter vida, e eu não posso cometer o pecado de não orar por não ter vida, porque eu já escutei isso de algumas pessoas. Não vou orar porque minha vida está toda torta. Está errado. Você deveria consertar a sua vida e orar. Você não deveria parar de orar e deixar a vida torta. Você tem que consertar a vida torta e voltar a orar o mais rápido possível, porque como eu disse aqui, oração diz respeito à intimidade, à comunhão com Deus. Então não é o muito falar, não é a muita repetição,
Em segundo lugar, o que faz a nossa oração ser ouvida é a intensidade que ela tem. A intensidade do meu coração, a verdade do meu coração nas minhas palavras. Isso faz a minha oração ser ouvida. Quando eu digo para Deus, quando eu sou para Deus sincero com as minhas palavras, isso faz a minha oração ser escutada. Eu gosto muito do exemplo de Gideão, que está malhando trigo dentro de um lagar, para escondê-los dos midianitas que estavam saqueando as terras de Israel. Nós temos aqui várias coisas interessantes, né? Não se malhava trigo dentro do lagar. Ele está dentro de um galpão fechado malhando trigo, porque aquele trigo está escondido. Se ele estivesse malhando o trigo do lado de fora do lagar, os midianitas iriam ver o trigo e iriam saquear o trigo. Então, para que a família não passasse fome, ele leva o trigo para dentro do lagar, de um lugar onde cuidava-se de vinho, totalmente fechado e abafado, escuro, não dava para ver um palmo à frente do nariz, e ele está ali tirando a casca do trigo dentro daquele lugar, que não era um lugar apropriado para aquilo, num local totalmente escuro, num local úmido, num local abafado, e ele está ali fazendo esse serviço, que é um serviço cansativo. Ele estava talvez ali transpirando, correndo o risco de perder o trigo, ou de prejudicar a sua própria saúde, e ele está fazendo isso porque os midianitas estão saqueando a terra de Israel. E aí, no momento que ele está malhando o trigo dentro do lagar, um anjo naquela escuridão aparece para ele e fala assim: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. E Gideão expressa para Deus uma fala sincera. Gideão não se assusta e pensa assim: oh, maravilha, Deus está aqui, glórias sejam dadas a Deus, porque esse não era o sentimento de Gideão. O que Gideão vai falar para o anjo do Senhor naquele momento? Ele fala uma palavra sincera: se o Senhor é comigo, por que eu tenho que malhar o trigo neste lugar, e por que os midianitas têm destruído o nosso povo? Na hora que o anjo do Senhor vê a sinceridade da oração na resposta de Gideão, o anjo fala com ele assim: vai nessa tua força, Deus é contigo. Então as nossas palavras, elas precisam ser sinceras. A intensidade da nossa oração é que vai fazer ela ser ouvida ou não. Quando você ora com fé, acreditando de forma intensa que aquilo que você está conversando com Deus é verdadeiro, é sincero. Por isso que orar por orar, orar muito para encher linguiça, não vai resolver o nosso problema de intimidade e comunhão com Deus. Talvez você está pegando ali algo pronto, aquela oração de todo dia e está repetindo aquilo. Não é isso que Deus quer de você. Deus espera de você intensidade. Quando nós buscamos a Deus com lágrimas nos olhos, quando nós somos gratos a Deus de coração verdadeiramente, quando nós pedimos algo para Deus com fé, quando nós fazemos orações assim de maneira intensa, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor atende a nossa oração. Então Jesus falou sobre a importância da oração. Jesus falou como essa oração não deve ser feita, e a partir do versículo de número 9, e portanto orareis assim, Jesus vai falar como que essa oração deve ser feita. Eu citei no início dessa mensagem que talvez esta é a principal parte do Sermão da Montanha, na minha opinião. Por quê? Porque no Sermão da Montanha Jesus deu muita lição de moral, e mandou os discípulos fazerem várias coisas, mas só uma delas Jesus chamou e ensinou como é que faz. Então é diferente. Quando Jesus falou sobre jejuar, ele mandou os discípulos jejuar. Quando Jesus mandou evangelizar, ele mandou os discípulos evangelizar. Quando Jesus falou sobre expulsar demônios, ele mandou os discípulos expulsar demônios. Quando ele falou sobre curar enfermos, ele mandou os discípulos curar enfermos. Mas na hora que ele falou de oração, ele falou assim: vem cá que eu vou ensinar vocês como que se faz. E aí Jesus então vai deixar uma oração que ficou conhecida ao longo dos séculos da igreja como a oração modelo. Essa oração, ela tem literalmente esse título: é a nossa oração modelo. Porém, essa oração modelo não é uma oração para ser repetida. Ela é uma oração que possui tópicos que precisam ser aprendidos.
Ou seja, quando eu vou orar a Deus, a minha oração, ela precisa passar por um gabarito. Você sabe o que é gabarito? Gabarito é uma medida, né, que vai padronizar uma determinada ação. Se você é pedreiro, por exemplo, né, você vai fazer lá uma massa de concreto para concretar uma laje, e essa massa de concreto precisa ser uniforme. Aí você vai lá e pega uma betoneira, aluga uma betoneira, e junto com as betoneiras você vai alugar a padiola. Para quê? Para você medir a quantidade certa de areia, a quantidade certa de brita, para a quantidade certa de cimento. Isso é um gabarito. O gabarito é aquilo que vai padronizar, tem que passar por aquela medida, senão a massa não vai ficar uniforme. Você sabe por que homens, os maiores cozinheiros do mundo são homens? Porque os homens têm uma facilidade maior em seguir gabaritos do que mulher. Um homem cozinheiro pega uma receita do bolo, e na receita do bolo vai estar escrito assim, 100 gramas de margarina. Sabe como que o homem coloca 100 gramas de margarina? Ele vai pegar uma balança, ele vai colocar 100 gramas de margarina numa balança e vai colocar aquilo na massa. E a mulher, como é que ela faz? Ela olha uma colher, enfia na margarina e joga lá dentro. Por isso que os homens são melhores cozinheiros do que mulheres nessas competições, porque quando o homem pega uma receita, lá vem assim, 3 xícaras de farinha de trigo, o homem vai lá, mede 3 xícaras de farinha de trigo, coloca na receita. A mulher, o que ela faz? Ela acha uma vazia qualquer, pega a farinha e coloca de qualquer jeito lá, entre aspas, né? Não é a maior parte da cozinha aí está na mão das mulheres, mas quando você fala assim, tem um chefe, esse chefe é homem. Quando inauguraram esse bar 2002 aqui em Lagoa da Prata, eles contrataram um chefe de Belo Horizonte. O rapaz da cozinha vem de Belo Horizonte aos fins de semana cuidar daquele restaurante. Por que é um homem e não é uma cozinheira mulher? Por causa da facilidade com gabarito. Quando Jesus foi falar de oração, sabe o que Jesus fez? Jesus deixou a oração gabaritada, com medidas que nós precisamos obedecer, passear por elas. Significa que na hora que eu vou orar, eu não sei se você vai conseguir ter todos os pontos de oração que Jesus deixou em Mateus 6:9 aqui. Eu não sei se você vai conseguir passar por todos esses pontos que a oração tem, mas pelo menos a maioria deles. Existem alguns que são principais, e a sua oração precisa conter esses pontos chamados principais. E aí Jesus começa essa oração em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, dizendo assim: portanto orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A oração modelo, o gabarito da oração, a receita do bolo para a oração, ela começa para nós dizendo 2 coisas. Primeiro, Pai nosso que estais no céu. E esta oração está identificando a quem nós estamos orando e aonde que o nosso Deus está. A quem nós estamos orando? Ao Deus que é Pai, porque mediante o sangue de Jesus, eu e você nos tornamos filhos adotivos de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, porque todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós começamos a nossa oração identificando quem é o nosso Deus, e o nosso Deus é o nosso Pai, que mora onde? O nosso Deus não mora em Aparecida do Norte, o nosso Deus não mora em Campos Altos, o nosso Deus não mora em Vargem Bonita, o nosso Deus não mora em Trindade, Goiás, o nosso Deus mora nos céus. Pai nosso que estás nos céus, lá é o seu trono, lá está a sua glória, é a Ele que eu estou orando. Quando eu vou começar a minha oração, eu preciso chamar pelo meu Deus, e eu preciso saber de onde virá a minha resposta. Se lembra do Salmo 121, versículo de número 1 e 2? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, é dos céus para a nossa vida. É Ele que ouve a nossa oração, é Ele que atende o nosso clamor, é Ele que nos escuta quando clamamos.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa parte da oração, para muitos teólogos, é a parte mais importante da oração. Eu gosto muito de um pregador, que antes de se declarar política, independente do lado político que ele se declarou, eu gosto muito de um pregador, principalmente antes desse viés político dele, chama Ariovaldo Ramos. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E o Ariovaldo Ramos é um dos maiores teólogos no Brasil, um dos mais conceituados. Perdeu um pouco seu respeito por envolver com política, né? Não se candidatando, mas agindo de outras maneiras, né? E Ariovaldo Ramos disse que esse talvez seja o ponto mais importante da oração. Sabe por quê? Quando eu vou orar, eu preciso entender que o que eu vou falar na minha oração tem que santificar o nome de Deus. Antes que qualquer coisa fosse falada, dita ou expressada através da oração, Jesus na oração falou assim: santificado seja o teu nome. Significa que aquilo que eu vou falar para Deus, aquilo que eu vou fazer para Deus, aquilo que eu vou pedir para Deus em oração, tem que santificar o nome dEle. Isso é muito importante. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer, mas o nosso Deus é santo. E só se aproxima dele quem é santo, e só chega para ele coisas santas, e tudo que está à sua volta é santo. Então até a nossa oração, antes de se achegar a Deus, ela precisa ser santificada. Santificado seja o seu nome. Por isso que na maioria das vezes nós iniciamos a nossa oração pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque em pecado nós não somos santos. Nós somos santos a partir do momento que nós somos purificados do nosso pecado. Por isso que na maioria das vezes, quando você começou a orar, ou o sentimento que você tem dentro de você, colocado pelo Espírito Santo de Deus dentro de você, é o de arrependimento, é o de pedir perdão pelo pecado. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo testifica que quando você está em pecado, você não está santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, quando nós nos entregamos ao cristianismo, quando a nossa vida foi entregue ao Senhor, nós precisamos virar uma chave no nosso coração e entender que tudo o que nós vivemos, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós fizermos é em prol do reino de Deus. A igreja tem perdido essas verdades nos últimos anos. Nós temos aprendido a viver para nós mesmos. Temos aprendido a viver para as nossas próprias vontades, a batalhar apenas atrás das nossas próprias conquistas. E a igreja está se esquecendo que cada um de nós foi chamado para viver em prol do reino. A oração gabaritada, o modelo de oração deixado por Jesus para nós, nos ensina que tudo que nós fazemos em oração é em prol do reino. Nós estamos esquecendo que vivemos em prol do reino de Deus. Você não vive para esta vida, você não vive para esta terra, você não vive para você mesmo. Você foi chamado, escolhido, eleito por Deus para viver em prol do reino de Deus. Então nós precisamos, na nossa oração, lembrar disso, que venha o seu reino, e o que nós estamos fazendo para que o reino de Deus venha. Que venha o teu reino. O que você fez hoje para que o reino de Deus venha? Você no mínimo orou, como está aqui na oração modelo de Jesus, para que o reino de Deus venha e seja estabelecido sobre a face da terra? Você pregou para alguém? Você cooperou com a obra de Deus de alguma maneira? Você fez algo pelo cristianismo? Não é pela Igreja Batista Nacional Atos, não. Você fez algo pelo cristianismo no dia de hoje em prol do reino de Deus? A oração gabaritada, a oração modelo de Jesus nos ensina que
nós na nossa oração precisamos lembrar que o reino de Deus precisa vir, e nós somos os agentes para que isso aconteça. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante esse tema na oração, sabe por quê? Até agora Jesus não pediu nada. E o primeiro pedido que Jesus vai fazer na oração é: seja feita a sua vontade, não a minha. Todo cristão seguidor de Jesus precisa aprender que você não vive para a sua vontade, você vive segundo a vontade dele. Amém, meu irmão? Você quer jogar na Mega Sena e ganhar 140 milhões de reais, mas eu não sei se é isso que Deus quer para você. Você quer viver a sua vida inteira com boa saúde, mas eu não sei se é isso que Deus quer para você. Nós vivemos a vontade de Deus para nós. Em alguns momentos nós precisamos, é claro, sonhar, orar e querer melhorar, isso não é errado. E em algumas vezes nós temos que aceitar a vontade de Deus para nós, porque nós não vivemos a nossa própria vontade. Aliás, se vivermos a nossa própria vontade, vai acabar em pecado. Todas as vezes, dentro da sua fé, que você for por aquilo que você acha, pela sua vontade, vai dar errado. E esse é o evangelho da nossa geração. A nossa geração prega um evangelho de vontade humana. O importante é você ser feliz, faça o que você quer, eu acho que não tem problema, é a nossa vontade. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fomos chamados para viver a nossa vontade, nós fomos chamados para viver a vontade de Deus. E o primeiro pedido que Jesus faz nessa oração é: que seja feita a sua vontade e não a minha. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Na oração tem que ter pedido. É hipocrisia dizer para você que nós vamos orar e não vamos pedir nada para Deus. Qualquer hora que você for orar, em qualquer momento que você for orar, você vai ter um pedido para fazer para Deus. E a oração é o lugar que nós apresentamos ao Senhor a nossa petição. Apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, né? Portanto, apresentai-vos diante de Deus com as suas petições, em ação de súplicas e com ação de graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Agora eu quero chamar a sua atenção para o pedido de Jesus na oração. O que Jesus pediu na oração? O pão. Você sabe o que é o pão para o judeu? É o mais simples, é o básico, entendeu? Jesus não pediu peixe, Jesus não pediu carne de cordeiro, que era talvez a carne mais nobre que tinha entre os judeus. A carne de cordeiro era a carne mais nobre que tinha entre eles. Comia-se carne de cordeiro uma vez por ano numa festa judaica e em raríssimos aniversários ou casamentos que se tinha. Então a carne era cara e era nobre. Na oração Jesus não pediu carne de cordeiro. Na oração Jesus pediu o pão. Demonstrando que na nossa oração os nossos pedidos a Deus tem que ser naquilo que é essencial. Humilde, seja humilde nos seus pedidos a Deus. Deixe Deus te surpreender. Na hora que você pedir a Deus, peça só o pão. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Não é assim que Paulo disse? Muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então não peça para Deus muito grande, porque senão Deus vai te dar uma grande bênção e você vai ficar frustrado. Na oração Jesus ensinou a pedir aquilo que é essencial. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Na oração Jesus disse que nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E Jesus condiciona esse perdão.
qual que é a condição para ser perdoado por Deus? Pense o que você quiser, ache o que você quiser achar, mas o texto bíblico diz para mim, que eu sou perdoado por Deus à medida que eu perdoo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu ficar guardando ódio do meu irmão, do meu parente, do amigo que brigou comigo, do meu vizinho, se eu não libero perdão, na hora que eu dobro os meus joelhos e falo assim, ô Senhor, perdoa porque eu pequei, não tem perdão para mim também. Na oração Jesus condicionou, porque perdão é algo para ser recíproco. Você perdoa e Deus te perdoa, você não perdoa, Deus não te perdoa. Pense o que você quiser, queira arrumar uma brecha, queira achar que a Bíblia está errada, mas o texto diz, se eu não perdoo, não sou perdoado. Então, ou seja, além de na oração ter que ter perdão, eu preciso constantemente estar liberando perdão sobre a vida das outras pessoas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na minha oração eu preciso entender que há uma batalha espiritual querendo que eu peque. Nesse momento o diabo está rodeando aí talvez a sua vida. Não se escandalize com o que eu vou falar, mas talvez o diabo está aí do seu lado, querendo fazer você pecar. Pastor, mas o diabo entra na igreja? Entra. O diabo entra até no céu. Está lá no livro de Jó, no capítulo de número 1. O que é uma vergonha para alguns crentes, porque lá em Jó capítulo 1 diz que o diabo adentrou a presença de Deus. Tem muito crente que não consegue entrar na presença de Deus e o diabo consegue. Então não pense você que o diabo fica lá fora esperando você sair, não. Há uma batalha espiritual e a oração de Jesus me ensina isso. Há uma batalha querendo fazer você pecar. Há uma batalha querendo o seu mal, querendo a sua destruição, querendo a destruição de sua casa. E na minha oração eu preciso entender essa batalha espiritual. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal aí é com L, perdão, o mal aí é com L, é mal diabo, né? Mal espiritual. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus finaliza a oração declarando de quem é o poder e a glória, visto que tudo que nós fazemos ao longo da nossa caminhada é dele, por ele e para ele. A ele seja dada toda a glória, a ele seja dada todo o louvor sempre. Então são pontos que a nossa oração deve conter. Eu não sei se você na sua oração consegue passar por todos esses pontos, eu imagino que não. Mas alguns que são principais, ou algumas orações que são específicas, precisam passar. Talvez você não vai pedir a Deus, mas a sua oração é de arrependimento, é de pedido de perdão. Jesus nesse ponto ensinou a relevância da oração, como não orar e a forma que devemos orar. O método está aí, irmãos. Eu finalizo essa mensagem a nós nessa noite de quinta-feira com algo que eu disse lá no começo, que faz esse momento ser importante. Muitas coisas Jesus mandou fazer, mas na hora de orar Ele ensinou como fazer, é porque é importante. Não deixe de lado a sua vida de oração com o Senhor. A oração é o que nos mantém em comunhão, em unidade com o Senhor. Nós estamos próximos de Deus à medida que nós oramos. E eu digo para você que não é aquela oração obrigatória que você tem que fazer todo dia antes de dormir. Não é que você vai deixar de orar, não, continue orando. Mas não é essa oração que a gente faz assim antes de sair de casa, para Deus abençoar o seu dia. Tem gente que pensa, não posso sair de casa sem orar. O pensamento está certo, continue pensando assim, eu não quero mudar o seu pensamento. Mas essa oração que Jesus falou aqui, não é essa oração obrigatória, não é a oração antes de comer, é a oração de vida, é a vida constante de oração, é a que ultrapassa a obrigação. Nós temos, é obrigação orar, não tire as suas obrigações de oração,
Mas essa oração aqui é a oração espontânea. É a oração que sai do nosso coração a Deus. Essa oração não pode faltar. Se nós não praticamos a oração espontânea, de nada vai adiantar a obrigatória. Talvez você ora todo dia antes de dormir. Talvez você ora todo dia na hora que você acorda. Talvez você ora todas as vezes que você vai se alimentar. Essa aí é obrigatória. Ela não cumpre, ela não ocupa o papel da oração espontânea. Ela não ocupa o papel da oração que Deus tem intimidade contigo. Nós precisamos ultrapassar, e além dessa oração que é apenas uma obrigação, e começar a ter com Deus uma oração como estilo de vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Deus, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite de quinta-feira. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Deus, de poder orar, clamar, invocar o Teu santo nome através da oração, Pai. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor